Atenção! Esse episódio foi gravado antes da divulgação das imagens de Cursed Child que mostraram Harry, Ginny e Alvo Severo, mas fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu juro solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e hoje eu vou falar sobre esse tweet específico da autora J.K. Rowling, onde ela comentou que os fãs iriam chorar em Harry Potter and the Cursed Child. Para quem ainda não sabe, Harry Potter and the Cursed Child é uma peça de teatro que será lançada em Londres daqui a algumas semanas e também, além da peça de teatro, o roteiro dela será lançado em forma de livro. Aqui no Brasil ele chega em outubro. E eu só queria lembrar que o cupom REDUTO10 está ativo na loja do canal, ou seja, ainda dá tempo de você utilizar e ter 10% de desconto em todos os produtos da loja do canal. Finalizando seu pedido, você vai ter 10% de desconto. Então entra aí www.redutodonerd.com.br, use o cupom e faça sua compra. E é claro, nós fãs estamos preocupados com a história dessa peça, o que ela vai falar, já que pela primeira vez nós vamos ficar sabendo o que aconteceu depois daquele epílogo de Relíquias da Morte. E se você achou que a cicatriz não incomodara o Harry há 19 anos e que tudo estava bem, talvez chegou a hora da gente refletir um pouco mais sobre isso. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam: Thiago, o que você faria se a J.K. Rowling divorciasse Rony e Hermione nessa peça de teatro? Divórcio, Rony e Hermione, eu acho que eu reagiria bem até, não sei. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain, it still remains within the sound of silence. É meio triste até demais você imaginar Rony e Hermione se separando. Aliás, muitas coisas são tristes de imaginar. Se a autora falou que a gente vai chorar, nós já começamos a especular o porquê disso. E a partir do momento em que ela tweetou aquilo, eu já comecei a pensar, minha cabeça já ficou a mil, imaginando por que a gente choraria em Cursed Child. Eu pensei que seria uma peça de teatro alegre. E agora eu quero que você comece a imaginar o que faria você chorar nessa oitava história. Seria a morte de algum personagem querido ou alguma situação em específico? Eu pensei nessas possibilidades, eu já adiantei para você e eu vou falar um pouco delas para fazer você se emocionar comigo apenas com as possibilidades, não com de fato o que vai acontecer na peça. A primeira possibilidade que eu separei aqui para vocês é justamente sobre ver o Jorge se lamentando pela morte do Fred. A gente está falando muito de Harry, Rony e Hermione nessa peça de teatro, seus filhos, mas às vezes a gente esquece esse personagem que é o Jorge. Nós poderemos vê-lo na peça reagindo ou lamentando ou apenas lembrando do seu irmão Fred. E seria uma cena muito delicada se a gente for parar para pensar, porque nós nunca vimos o Jorge se lamentando pela morte do Fred. A gente viu, claro, que ele cresceu, casou, teve um filho, colocou até o nome do filho como Fred em forma de homenagear o irmão, mas depois disso nós não ficamos sabendo muito sobre esse fator sentimental do personagem. E é claro que seria triste, isso não tem dúvida nenhuma, mas eu fico me perguntando como seria essa cena. Talvez uma conversa de família, relembrando os velhos tempos. Eu acho que é a chance da autora ter escrito isso no roteiro. Lembrando, é sempre bom lembrar que a J.K. Rowling ela não escreveu completamente o roteiro dessa peça, foram duas pessoas envolvidas, mas ela apenas colaborou com ideias. É bom falar isso porque ainda muitas pessoas acham que o que vai ser lançado é um novo livro, quando na verdade o novo livro que será lançado é apenas o roteiro dessa peça de teatro Harry Potter and the Cursed Child, que será lançada em Londres. E eu sei que é triste falar isso, mas nós também temos a chance, a pequena possibilidade de ver algum personagem que a gente ama tanto morrer nessa peça, que é o caso do Harry, por exemplo, já que toda aquela história dele morrer ou não morrer em Relíquias da Morte, será que a J.K. Rowling mataria o Harry em Cursed Child
Com certeza não. E eu sempre fico triste com essa possibilidade, ela me deixa meio angustiado, porque esse trio ele nunca merece ser tocado. É aquele trio que pode se machucar, pode levar arranhões e tudo mais, mas nunca morrer. Por favor, não faça isso dessa vez. Outra coisa que me emocionaria bastante em Cursed Child é ver o Alvo Severo querendo saber um pouco mais da origem do seu nome, do Alvo e do Severo, querendo saber um pouco mais sobre o Dumbledore e também sobre o Snape. Essa cena seria muito bonita porque seria a chance da gente ver o Harry falando um pouco mais do que ele sente a respeito do Severo Snape, esse personagem que é ou odiado ou muito amado entre os fãs. Então ter essa conversa talvez seja essencial para a gente resolver tudo isso. Em algum momento da peça também nós podemos ver alguém falando pro Alvo Severo que ele tem os olhos do seu pai. Essa simples referência seria sensacional, já que nós crescemos ouvindo nos 7 livros e também nos 7 filmes que o Harry tem os olhos da sua mãe, e ver esse mesmo diálogo se reprisar, acontecer novamente com o filho do Harry, seria muito demais. Ô Tiago, você só fala do Alvo Severo, cadê os outros filhos do Harry? Só ele importa, blá 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 blá. Calma lá, gente. Alvo Severo, garotão, tem nome de 2 personagens importantes, não tô menosprezando os outros, claro, mas o Alvo Severo, já diria J.K. Rowling lá em 2007, foi o que sempre interessou mais em relação a criar novas histórias. Outra possibilidade que faria os fãs de Harry Potter chorarem em Cursed Child seria a separação do Rony e da Hermione, como eu falei no começo desse episódio. E isso de separação de Rony e Hermione já está na cabeça dos fãs desde 2013, quando a J.K. Rowling deu aquela entrevista bem polêmica, quando ela falou que talvez o Harry tivesse ficado melhor se tivesse terminado junto com Hermione. E desde essa entrevista, essa possibilidade ainda está aqui dentro, ela ainda me faz mal às vezes, então eu espero que essa ideia seja totalmente esquecida nessa 8ª história e que isso de hipótese de forma alguma aconteça. Outra coisa que pode fazer você se emocionar também, sabe o que é? Reencontro de velhos conhecidos. Quando a gente vê um Harry se reencontrando com o Hagrid, quando a gente vê um Harry se reencontrando com o Neville Longbottom, que talvez seja professor de herbologia lá em Hogwarts, todas essas possibilidades. A gente não sabe ainda se o Harry vai visitar Hogwarts nessa peça, e eu acho improvável, eu nunca vi pais voltando, mas nós estamos falando de Harry Potter, então quem sabe isso aconteça. Esse reencontro de personagens é algo que pode mexer muito com o emocional das pessoas. Eu fico imaginando toda vez o Harry se reencontrando com pessoas que ele sempre amou na época da escola, e quem sabe agora elas estejam em situações diferentes, ou uma situação una todos novamente, seria incrível. Eu precisava fazer um episódio sobre esse tweet, quando ela falou que os fãs iriam se emocionar, que era o papel dela como autora. Se as pessoas não sentissem enquanto liam, se elas não tivessem nenhum sentimento, isso significa que ela estava fazendo errado. Eu entendo isso perfeitamente, eu gosto muito de me emocionar, seja lendo um livro, assistindo uma série. Eu acho que quando a gente se emociona, significa que aquela história de fato mexeu com a gente. E eu queria que vocês soubessem disso, soubessem desse tweet dela, eu acho muito importante. E agora é hora da gente especular. A peça ela será lançada daqui a algumas semanas, a primeira exibição dela já vai acontecer, ou seja, nós já vamos ficar sabendo da história muito em breve. E podem ficar tranquilos que eu vou criar vários episódios sobre Cursed Child, com ou sem spoilers, quando essas exibições começarem. Então, caso você queira esperar o seu livro para ler o roteiro, fique à vontade. Caso você queira assistir esses conteúdos com spoilers, com o conteúdo com a história de toda a peça, fique à vontade também. E agora eu quero saber de você, o que faria você chorar em Harry Potter and the Cursed Child, essa 8ª história? Não deixe de comentar aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, porque quem sabe um de vocês acerte o enredo dessa história. E caso você tenha gostado, não esquece de apertar o gostei, o like e principalmente compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos fãs de Harry Potter, que isso vai ajudar muito mesmo no crescimento do canal. E você também pode se inscrever aqui no Observatório Potter, clica no lembrol que fica do lado dos vídeos ou no botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clicando você não vai perder mais nenhum vídeo do Observatório. Você também pode me seguir no Twitter, @TiagoNovaes, Snapchat Thiago Novaes, Instagram Thiago Novaes. Todos os links ficam aqui na descrição. Me sigam que a gente vai conversar muito sobre Harry Potter. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!